Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 10, de 25 a 37. Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Obrigado aí, a célula mais bonita, o PG mais bonito, fez a encenação. Obrigado pelos irmãos aí. E a participação da Loma, né, que é intrusa no nosso PG ali. Achou aí? Lucas, capítulo 10, de 25 ao 37. Nessa manhã eu queria pensar algo que desde pequeno eu vivi nesse contexto de igreja. A maioria aqui foi criado num lar cristão? Quem? Levanta a mão. Não? Beleza, amém. Então Davi, fui inserido nesse contexto desde pequeno. Eu fico olhando as crianças menores, a Laura que já está aí, os menores, o filho do Everton, é naquele período ali que a gente foi inserido dentro da igreja. E aí sem noção de nada, ia sendo no automático, né? Sem noção do que fazer, só fazia o que o pai falava, vai lá e faz isso, faz aquilo. E não entendia o porquê, era no automático. Não entendia o porquê eu estava fazendo aquilo, qual era a função daquilo ali. E com o tempo eu fui percebendo que tudo aquilo que a minha mãe fazia, que o meu pai fazia, se chamava servir. Então eu fui criado dentro desse contexto de igreja, de serviço. Eu não sei se vocês já leram um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Então, uma indicação aí de leitura, 5 Linguagens do Amor, vai falar. A minha linguagem eu descobri com essa leitura que é atos de serviço. Então, a minha forma de demonstrar o meu amor para algumas pessoas, ou para todas na grande parte, é fazendo um ato de serviço. Que seja lavar uma louça, que seja fazer alguma coisa. O que você precisa que eu faça? Significa que eu estou demonstrando o meu amor para essa pessoa. Então eu acredito que eu herdei isso aí da minha mãe, que minha mãe tem muito isso aí de ato de serviço. Então uma das minhas linguagens, faça lá, né? Na semana que vem a gente também vai ver aprender sobre os dons. Já te indico a fazer, a participar também, para você saber aonde que você pode servir melhor. Amém? Achou aí? Então diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, ao teu próximo e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, mas quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e o espancando, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse,
o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Deus abençoe a tua palavra. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela salvação em Cristo Jesus. Continua, Senhor, ministrar de forma tão misericordiosa e amorosa sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O que é servir? O dicionário vai falar que servir significa trabalhar em função de uma pessoa, de uma instituição ou de uma ideia. A ideia que a gente tem, eu pelo menos, Davi, tive sempre, que é servir significa servir um copo de água, ajudar em alguma função. Essa era a ideia. Essa é a ideia que a gente tem de serviço, principalmente em relação à igreja. A gente pensa que servir é só para quem está aqui no altar em evidência. Essas são as funções que chamam a atenção. Ontem eu estava reparando no culto aqui da juventude, a quantidade de pessoas envolvidas para que o culto acontecesse. A quantidade de pessoas. E eu não estou dizendo só do vocal, que são 3 pessoas, de instrumento que a gente tem mais 4, são 7. Aí a gente conta os câmeras, são 10. Mais 3 ou 4 pessoas ali, são quase em média 20 pessoas servindo em um culto só. E aí fora, toda a situação por fora desse contexto, quem está na porta, quem cuida dos carros. Olha o tanto de pessoas envolvidas para que aconteça esse culto, para que você que está aqui, para você que está na sua casa nos assistindo nessa transmissão, chegue a palavra de Deus. Querido, servir é muito mais do que apenas isso. Isso faz parte. Esse é um processo. Faz parte de tudo isso, de toda essa situação, desse contexto. Eu gosto muito desse texto. Eu poderia falar aqui de Jesus, que foi o maior exemplo para mim e para você de servo. Isso aí a gente não tem. Mas aí eu fiquei pensando, falar de Jesus, de repente você pode falar, mas é tão distante da minha realidade, Davi, porque Jesus, claro, eu e você, a gente nunca vai ser servo como Jesus. Tudo que eu e você possamos fazer, nada ainda vai chegar perto do que Jesus fez por mim, por você de servir. Ele foi o maior exemplo de servo, o servo de todos os irmãos. Nessa manhã eu queria pensar sobre esse samaritano, sobre esse texto, que é algo que é mais próximo da minha e da sua realidade. Alguém que, vou contextualizar você, Jesus estava falando ali com esses mestres, e aí um desses mestres abordou Jesus e disse: Jesus, como é que eu faço para ter a salvação, para entrar no reino dos céus, ou coisa parecida? Aí ele vai, e Jesus vai falar, pergunta aí, o que a lei diz? Ele vai falar, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o camarada não contente vai e fala, replica, fala, mas quem é esse meu próximo? E aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano. E aí que a gente já conhece, os nossos atores aqui encenaram. Mas, para você poder entender uma situação, eu não entendia o que acontecia dentro desse contexto. A gente tem judeu e samaritano. A gente tem um povo que adorava a Deus no templo, no monte em Jerusalém, e a gente tem uma galera que adora, um povo que adora a Deus em outro lugar. Estão entendendo? Judeus então que desde o Antigo Testamento procuravam um lugar para adorar a Deus, um templo em Jerusalém, construíram esse templo para adorar a Deus.
Os samaritanos eram um povo excluído. Então eles falaram, nós precisamos ter um lugar para a gente adorar a Deus, porque a gente não pode adorar lá em Jerusalém. Então nós precisamos ter um lugar para nós adorarmos a Deus. Então eles criaram um templo no Monte Gerizim, para adorar a Deus também nesse monte. Então a gente tem dois lugares. Isso vai ficar claro para mim, para você, lá no texto da mulher samaritana, da mulher samaritana, lá em João 4. Quando Jesus encontra ela, aborda, e ali fica bem claro. Então toda vez que a gente, a partir de agora, se você não sabia ou se você sabia, você vai relembrar disso. Passaram-se então 1, 2 pessoas que poderiam ter ajudado, poderiam ter servido de alguma forma essa pessoa, mas precisou vir alguém totalmente contrário, aleatório à realidade de um judeu. Para você poder entender, hoje se fosse comparar, seria um bolsonarista e um esquerdista. Se fosse um bolsonarista que tivesse caído no chão aqui, e passassem todos aqui, e quem fosse ajudar fosse uma pessoa de esquerda. Ou ao contrário, alguém de esquerda no chão, passasse todo mundo, e aí viesse e passasse, para você poder entender a diferença. Porque dois extremos. E aí vem Jesus, com a sua simplicidade toda, com o seu amor todo, com a sua graça, com a sua humildade toda, e me ensina e te ensina, me confronta em quem eu sou, me traz para a realidade de quem eu sou, um servo, de quem eu preciso ser, um servo. Eu queria pensar com você aqui nesta manhã 3 situações sobre a ideia de servir. 3 situações. Para servir, primeiro, eu preciso ter disposição. Repita comigo, disposição. Pode ser mais forte. Disposição. Preciso ter disposição. Eu preciso ter um coração disposto a servir. De estar aqui, essas pessoas 8h20 estão aqui, durante a semana, trabalhando, o seu líder de célula disposto, precisa ter essa disposição. Ter esse coração disposto, sabendo que às vezes eu não vou ter reconhecimento, eu não vou ter aplauso. Muito bem, toma aqui né, lembra na escola? Tem aquela classificação lá, ganhou uma medalhinha de honra. Não. Você vai ganhar com Jesus no reino dos céus. Jesus está olhando e falando assim, ó, muito bem, parabéns. Esse é meu garoto. Esse é o meu filho. Ter disposição. Ter disposição. No versículo de número 33 e 34, vai falar sobre isso. Moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, aplicando azeite. Teve a disposição. É agir. Não é só ficar em palavras. Eu preciso ter o coração disposto. Quantas pessoas se perdem no caminho porque tinham uma boa intenção? Chegaram, vieram, trabalharam, serviram por um tempo, mas a intenção da disposição era outra. A intenção do coração de servir era outra. Que eu e você possamos entender nessa manhã que é preciso ter um coração disposto. Amém? A segunda situação que a gente pode destacar para servir é atitude. Repita comigo. Pode ser mais forte. 1, 2, 3. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: tem atitude. Tem atitude.
Eu anotei uma frase aqui, eu não lembro se eu copiei de alguém, um dia eu estava... Aí eu coloquei assim: só falar não resolve. O mundo já tem gente demais só falando. Faça. Vou repetir. Só falar não resolve. O mundo já tem gente demais só falando. Faça. Vou compartilhar algo com vocês aqui. Nem falei com o pastor Antônio, mas na hora que eu estava vindo para cá, lembrando, pastor, não é nada, fica tranquilo, tá? No começo do ano eu estava no processo de vir para cá, sabendo se ficava aqui, acolá. E em fevereiro eu deixei de ter uma ajuda financeira. E aí o pastor e a igreja começaram a ajudar. E aí um dia o pastor falou para mim assim: olha, eu preciso levar para você um sacolão que a igreja separou para você. E aí fui lá. Beleza. Todo faceiro, né? Seminarista quando ganha sacolão. Fui lá. Pegar o sacolão, aí o pastor chegou lá na esquina, começamos a conversar e tal. Sacolãozão pesado, um monte de coisa. Fui todo faceiro para casa com o sacolão, levei e tal. Aí o pastor mandou uma mensagem, falou assim: ó, minto. Lembrei, o pastor falou: você está precisando de algum dinheiro para pegar o ônibus, alguma coisa e tal, disso. Falei: não, pastor, está tranquilo, Deus vai prover. O senhor já está ajudando, a igreja já está ajudando, glória a Deus, Deus abençoe. Oramos ali e fui embora. E aí eu falei: Deus, o senhor sabe que eu ia precisar, mas ele já ajudou, então, amém. E fui para casa. Estou lá mexendo com as coisas, fui guardar as coisas lá, sacolão, as coisas aradas. E aí o pastor tinha falado para mim assim: não, eu vou te dar R$50 pelo menos para você ajudar no transporte durante a semana, né, para dar no mês. Falei: não, pastor, pode deixar que Deus vai dar um jeito. Beleza, fui embora e tal. Estou lá guardando as coisas do sacolão, tal. No finalzinho lá do sacolão tinha um envelope, uma cor meia cinza, assim, um envelope que... E aí eu peguei e falei: esse papel aqui. Fui mexer no papel, lá no envelope e tal, olhei, não vi nada assim de cara. E aí peguei, amassei e joguei ele lá assim tal. Aí tá, terminei de guardar as coisas assim. Aí o Espírito Santo falou assim: olha lá no papel. Você não olhou tudo. Aí fui olhar lá, bem lá no envelope, bem lá no finalzinho, tinha R$50. Queridos, de repente para vocês falam: nossa e tal, mas eu senti naquele momento ali o cuidado de Deus, uma atitude. Deus usou a vida do pastor, usou a vida da igreja naquele momento com uma atitude de servir. Não ficou apenas só na palavra, foi na atitude. Se eu e você tivéssemos a noção desses pequenos detalhes de atitude, ações que mudam, ações que marcam, ações que geram em mim e você uma grande diferença, uma enorme diferença. Então tenha atitude, não fique só na palavra, tenha a atitude de servir. Sirva não só apenas com: oi querido, Deus abençoe, vou orar por você, amém, você já ora, amém. Oi, eu vou orar por você, está precisando de alguma coisa? Tenha essa atitude. E a terceira e última é amor. Repita comigo: amor. Pode ser mais forte, 1, 2, 3. Amor. Olha para a pessoa do seu lado e faz um coração assim para ela. Amor. Amar é uma atitude. Amar é diferente de gostar. Eu posso amar o Levi mesmo não gostando do Levi. Ainda tem que morar junto com essa bênção. A gente não tinha ensaiado assim. Estão entendendo?
eu posso amar, eu decido amar a pessoa, mesmo não gostando. O samaritano e o judeu. Samaritano e judeus não tinham nenhuma relação, mas ele entendeu que ele precisava amar aquele judeu, mesmo os povos não gostando um do outro, mesmo esses dois povos não tendo essa relação. Ele entendeu que ele era um servo de Deus, e ele precisava, com uma atitude de amor, ajudar aquele judeu. Queridos, nessa manhã, eu queria desafiar você, queria que você entendesse, da mesma forma que eu tenho entendido, que servir é um ato de amor. Eu preciso não ficar só na palavra, eu preciso ficar na atitude. Eu preciso ter um coração disposto em servir. Eu preciso amar, mesmo às vezes não gostando da pessoa, eu preciso amar. Eu não vou ajudar a Maria, eu não vou ajudar o Gabriel, eu não gosto deles. Mas precisa amar. Precisa amar no sentido de que, se eles precisarem de alguma coisa, como cristão eu preciso servi-los. Eu preciso olhar e falar para eles: olha, o que você está precisando? Eu estou aqui, vamos orar. A gente participa lá do grupo de oração lá da igreja, e a gente vai vendo os testemunhos que as pessoas vão contando, e o meu coração vai se enchendo de alegria, porque Deus vai ouvindo a oração, as pessoas vão servindo em amor, é isso que Deus quer de mim e de você, querido. Nós, como cristãos, precisamos ser reconhecidos pelo serviço em amor. As pessoas que vierem aqui na nossa igreja falam: o que aquele pessoal tem de interessante, porque eu vou lá e eu gosto de ficar aqui. Eu sou tratado bem, as pessoas me olham bem, há um bom relacionamento. Eu não sei o que acontece, mas eu gosto daquele lugar. Eu e você precisamos ser essas pessoas, esses agentes de serviço para o outro. Para quem está aqui, para você que está em casa também. Precisamos, queridos. Nesta manhã, eu queria desafiar você a ter um coração disposto a ser usado. A palavra do Senhor diz em Colossenses 3:23: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Toda vez que você for servir, ajudar, ser bênção na vida de alguém, lembre-se: eu estou fazendo para o Senhor. Estou servindo como ao Senhor, para o Senhor. Como servir então? Eu tenho que me envolver, eu preciso me envolver com as coisas de Deus, eu preciso me envolver com a igreja de Deus. Nessa semana, eu vou desafiar você e a mim também. Anotei ali nas minhas coisas, no meu caderninho de oração, a ter um ato, uma atitude de servir. Não sei como que você vai fazer isso, mas aí daqui uma semana a gente vai ficar sabendo os resultados. Você vai orar e vai pedir para Deus colocar no seu coração a vida de alguém. E aí você vai orar e Deus vai te dar um direcionamento para você procurar essa pessoa e demonstrar uma atitude de serviço com ela. Não sei como que você vai fazer isso. Se você vai marcar com ela um café, se você vai marcar aí com ela um almoço, uma janta, se você vai levá-la para comer uma pizza, se você vai na casa dela apenas para falar: olha, eu vim aqui porque Deus mandou eu orar por você. Nessa semana, esse é o meu e o seu desafio. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Deus tem chamado pessoas dispostas para o reino, dispostas em servir, a se envolver, ter um coração disposto
a ser usado por Deus. Eu queria convidar você a cantar comigo essa canção, pedindo para que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, logo em seguida nós vamos voltar para orar. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha
minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você que vai fazer esse compromisso, não comigo, mas com Deus, esse desafio. Queria que você levantasse a sua mão onde você está, não precisa vir aqui à frente, como se dizendo: Senhor, eu me comprometo essa semana a ter uma atitude de servo com alguém. Se você for, levante a sua mão, nós vamos orar, convidar o pastor Antônio aqui, para já orar para nós. Eu não sei como que você e eu vamos fazer, eu já tenho algo no meu coração. Peça para Deus direcionar o seu coração. Senhor, eu quero ter uma atitude essa semana com alguém. Depois você vai compartilhar na sua célula, na classe DBD. Olha, eu fiz isso e foi bênção. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és separado de todo mal e o Senhor nos chama à santificação para uma vida de serviço a Deus que glorifique o Teu nome. Pedimos a Ti, ó Deus, que inspire, encoraje, estimule a todos, para que possamos identificar, ó Deus, situações em que nós podemos comparecer e fazer a diferença com uma palavra, com uma visita, com uma doação. Ó Deus, existem tantas formas de nós sermos, ó Deus, instrumentos de graça. Então, Pai, pedimos que esta seja a realidade sempre em nossas vidas, mas de um modo especial também, conforme fomos desafiados agora, para colocar em prática, ó Deus, nesta semana, de um modo contundente, concretizar aquilo que foi colocado em palavras. Pedimos a Deus a Tua bênção. Continua conosco, ó Pai, nos capacitando para servirmos ao Senhor, ó Deus, sempre com o desejo de servir melhor. E também, ó Deus, unidos, com certeza, Pai, nós podemos ir muito mais longe. Abençoa, Pai, a cada pessoa, a cada família. Nós rogamos, ó Deus, ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.